Amada igreja, nós passamos uma conferência maravilhosa, muito especial. Quem esteve com a gente aqui? Deixa eu ver, algum dia pelo menos, glória a Deus. Se você não conseguiu, como eu falei, programe na próxima aí que vai ser muito especial. Todo mês de junho nós sempre temos a nossa conferência profética aqui. E tivemos momentos maravilhosos, marcantes e muito especiais que tocaram as nossas vidas. Contudo, eu falei na quinta-feira que toda segunda-feira após um evento vem. Então naquele dia de seminário, meu irmão, está sendo tomado pela glória. Aquele dia de seminário você quer sair voando. Você fala, meu Deus, é agora. Nós estamos juntos, a coisa vai acontecer, vai bombar. Segunda-feira você já imagina, na hora que eu abrir a porta vai ser aquela nuvem de glória, a bênção de Deus, tudo movendo. Aí você acorda segunda-feira e fala, cadê Deus? Você bate o olho, se alguém esqueceu alguma coisa e tal. E muitas vezes nós temos esse sentimento. Parece que só foi um momento, parece que só foi uma emoção, parece que só foi naquele final de semana. Eu falo para você que não, meu irmão, não foi somente uma emoção, não foi somente um final de semana. Nós fomos tocados pela glória de Deus. Então ainda que os seus olhos naturais não vejam, pela fé nós sabemos, os céus estão sendo movidos a nosso favor, o Senhor está movendo nas nossas vidas. Então ainda que você ache ou pense, puxa, parece que não mudou nada. Claro que mudou. Você foi marcado pela glória de Deus, você foi tocado pelo Senhor, algo dentro de você mexeu com a tua estrutura e fez você se aproximar ainda mais dele. Então foram dias muito especiais. Agora, como eu falei, durante a semana, conversando com algumas pessoas, alguns falam, pastor, que difícil, obrigado por quinta-feira, aquela palavra de quinta-feira mexeu comigo, eu estava ali pensando se ia ou não ia, mas o Senhor renovou minhas forças. Por isso que eu falo para a galera, a importância de durante a semana, se você conseguir, eu sei que de quinta-feira é uma correria, às vezes trabalho e tal, mas você nem que estiver aqui, mas ouvir de forma online. Nós vamos melhorar a nossa transmissão logo mais em nome de Jesus, para ir pelo YouTube, para ficar melhor, mais fácil, mas você precisa ouvir, porque aquilo traz um vigor, um renovo no meio da semana, para os ataques que o inimigo vem trazendo. Agora, hoje, Deus trouxe algo para poder ministrar o nosso coração, e algo que talvez muitos de nós precisamos nos abrir e permitirmos o Espírito Santo tocar as nossas vidas. Deus nunca desejou que o seu povo trilhasse um caminho que fosse completamente fora do plano e do propósito de Deus. Nós já ministramos aqui inúmeras vezes falando sobre Deus não fez o homem robô. Deus não fez o homem programado para adorá-lo. Deus fez o homem com livre-arbítrio, livre escolha. Você escolhe o que você quer da sua vida, aonde você vai, o que você come, com quem você anda, e por aí vai. Já ministramos muitas vezes sobre isso. Então Deus nunca desejou que o seu povo trilhasse esse caminho que fosse completamente fora do plano e do propósito de Deus. Quando você olha, por exemplo, na palavra do Senhor, é da mesma forma. Deus, ele separa um povo. Nós acabamos de ministrar sobre Abraão aqui na oferta. Através de Abraão, Deus levanta uma nação, Deus levanta um povo, e Deus fala desde Abraão, vocês serão abençoados, tua família será abençoada, todas as famílias da terra serão abençoadas. Só que agora, de repente, você acaba vendo que o povo de Israel, eles estão dentro de um momento onde eles estão escravos no Egito. Então o povo que tinha tudo para viver as bênçãos e as promessas do Senhor, agora eles se veem completamente presos no Egito, estão escravos, ficaram escravos por mais de 400 anos. Então você imagina, teve gente que nasceu escravo, morreu escravo. Então teve gente que ali, meu irmão, nunca viu o cheiro ou percebeu a liberdade. Até que um dia Deus chega e levanta Moisés. Deus quer levantar Moisés para poder libertar o povo dele. É como Deus falasse assim, galera, eu não tenho isso para vocês. Eu nunca esperei e desejei que vocês vivessem debaixo de escravidão. Mas antes eu tenho uma promessa para vocês. Eu tenho uma terra que emana leite e mel. Eu tenho algo poderoso, maravilhoso, para que vocês venham viver de forma sobrenatural e extraordinária. E naquele exato momento, você vê ali que Deus levanta Moisés de forma extraordinária. Deus liberta o povo dele do Egito e de Faraó. Então Deus vem, você vê ali de uma forma extraordinária e poderosa, Deus move. Agora, o povo de Deus, eles, ao serem libertos do Egito, eles têm a oportunidade de trilhar um caminho rumo à promessa.
eles têm a oportunidade de trilhar o caminho rumo à terra prometida. E aqui eu já quero dizer algo para você: o Senhor tem promessas para a sua vida, o Senhor tem promessas para a sua casa, o Senhor tem promessas para o seu negócio, o Senhor tem promessas para o seu emocional, o Senhor tem promessas para os seus filhos, o Senhor tem promessa para a tua vida. Ainda que a vida, você olha à sua volta e parece que não, Deus escreveu na palavra dele promessas, e Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então cada promessa que ele tem para você, você precisa crer e saber: o meu Deus prometeu, ele vai cumprir. O meu Deus prometeu, ele vai fazer na minha vida. A sua missão é crermos e confiarmos e permanecermos pela fé, para que cada promessa se cumpra na nossa vida. Se você crê, dê uma salva de palmas a ele bem forte, aleluia. Mas agora, o que devemos compreender é que antes de chegarmos na promessa, o Senhor deseja trabalhar em nossas vidas. Antes de eu e você vivermos as promessas, o Senhor deseja trabalhar em nossas vidas. E aqui é algo muito interessante, pois eu vejo que o grande desafio de Deus não foi tirar o povo do Egito. Gente, quando a gente fala que Deus está lutando, né? Existe uma guerra entre Deus e o inimigo, o diabo ou Satanás. Gente, na boa, não dá nem pro cheiro. O que é não dá nem pro cheiro? Isso é uma gíria de São Paulo que não vai dar para guerra. A palavra fala que só com sopro, Jesus vai acabar com o anticristo, com tudo, e já era. Assim, ó. Então você acha que Deus, ele precisa medir força com o inimigo? Sim ou não, gente? Sim ou não? Não. Não precisa medir força. Deus, ele tem um poder, ele fala assim, ó, acabou, já era. Quem se levantou? Acabou. O Deus que você serve é um Deus que com sopro ele acaba com tudo. Acaba com tudo. Então um grande desafio de Deus não foi arrancar o povo do Egito. O grande desafio de Deus foi arrancar o Egito de dentro do povo. Diferente de ter que arrancar a galera de dentro do Egito, meu irmão. Deus, ele operou lá, você viu as pragas, Deus fez coisas extraordinárias, mas agora eu creio que o mais desafiador foi arrancar o Egito de dentro da galera. Coisas que foram impregnadas, que foram colocadas dentro deles. Situações que eles viram, ouviram, palavras e frases que foram penetrando a mente, o coração, e aquelas informações foram gerando dentro deles algo. Aquilo foi gerando dentro deles algo que foi mexendo com a estrutura deles. E você vê que mesmo eles saindo, meu irmão, debaixo das mãos de Faraó, o Egito ainda não havia saído de dentro deles. Você vê que eles ouviam tantas coisas que prendiam, que os prendia, que os paralisavam de viver aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. Você vê eles muitas vezes recebendo informações do Egito, imagens que foram penetrando a mente deles, palavras que não agradam a Deus foram ganhando espaço na vida daquele grupo que agora Deus havia libertado e estava conduzindo, direcionando a uma terra abençoada para que eles pudessem viver a promessa. Mas quando nós vemos, em muitos momentos, eles estavam ali, colocando para fora o que realmente estava governando a vida deles do lado de dentro. Então você olha, por exemplo, na hora que eles saem do Egito, na hora que Deus liberta eles, eles estão indo agora com Moisés, a coisa está acontecendo, eles chegam diante do Mar Vermelho. E diante do Mar Vermelho, meu irmão, é impressionante como o povo tem uma amnésia. Eles chegam naquele momento, eles não conseguem lembrar do que Deus havia operado, pragas, sinais. Deus protegeu os primogênitos daqueles que tinham colocado o sangue na porta. Ali foi estabelecida a Páscoa. Eles tinham esquecido o que Deus havia operado. E agora, diante do Mar Vermelho, eles começam a reclamar, eles começam a murmurar. Você olha, por exemplo, o Êxodo capítulo 14, versículo 11, diz assim, ó: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito:
deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Então você vê que a mente deles estava tão presa, e tantas informações durante anos, que eles falam uma situação dessa. Está diante do mar e fala assim: Moisés, na boa, será que porque faltou espaço no Egito, você arrancou a gente de lá para a gente morrer aqui? Ou melhor, eles falaram: nós falamos para você, deixa a gente aqui para que servamos, para que possamos servir como escravos os egípcios. Então aqui você vê alguém que tem promessa, alguém que tem palavra, mesmo no meio de uma grande pressão, de um grande problema, ao invés de visualizar na frente o que Deus pode fazer na vida dela, ela prefere se aprisionar e travar nas mensagens de derrota, de escravidão que ela ouviu durante anos no passado. Ao invés dela ter esperança de algo novo, ao invés dela ter a fome e o desejo do que Deus pode fazer na frente na vida dela, ela prefere olhar para o passado. Não, o Senhor não consegue mover, o Senhor não consegue agir, não tem como, Ele me trouxe até aqui, agora eu vou morrer, e agora é isso. Então ali neles haviam fortalezas em suas mentes, que eles durante anos foram recebendo de informações, e isso, sem perceberem, já fazia com que eles só se lembrassem do Egito, do local de escravidão. Você imagina, Deus está libertando o cara da escravidão, mas o cara tem saudade da escravidão. Deus está tentando conduzir a pessoa para algo novo, mas ela tem saudade daquilo que é velho. Deus está tentando fazer ela experimentar uma liberdade, uma transformação, uma mudança em toda a vida dela, mas ela só consegue visualizar aquilo que era do passado. E isso, amada igreja, é delicado. Como muitos hoje, infelizmente, estão assim, caminham com o Senhor, e isso eu falo dentro da igreja. Pessoas que caminham com o Senhor, mas a sua mente não consegue ver o que Deus tem em suas vidas na frente. São pessoas que vêm no culto, são pessoas que estão buscando o Senhor, mas elas não conseguem visualizar o que Deus tem na frente para a vida dela, elas não conseguem ver o que Deus pode operar na vida dela, e muitos, por não se abrirem para serem trabalhados pelo Senhor, ficam às margens da promessa. Aquele grupo, aquele povo, ele estava diante, meu irmão, do mar que poderia saber de uma forma extraordinária, era um passo para uma transição, para um novo tempo, mas ao invés deles realmente entenderem que aquela fase era uma fase de transição, de mudança, eles ficavam presos às coisas do passado. Meu irmão, nessa noite o Senhor quer e deseja mover na minha, na sua vida, mas para isso Ele fala para você, é uma noite de transformação de mentalidade, é uma noite de mudança de entendimento, é uma noite onde você vai ter que escolher, ou você fica com as informações do seu passado, do seu eu, e preso aonde você quiser, ou você se abre para algo novo, ou você fala: Deus, eu quero viver algo novo, eu quero experimentar algo novo, eu quero viver a promessa na minha vida, para que o Senhor venha agir de uma forma maravilhosa e sobrenatural. Isso daí é uma decisão, e aqui presta atenção em mim, nem a tua esposa ou teu marido pode decidir por você. Eu não posso decidir por você, você não pode decidir por mim. E a pergunta para você hoje é: e aí, qual vai ser a tua escolha? Decidir se abrir para viver algo que Deus tem para você, ou ficar somente com as informações presas com aquilo que era do passado? Porque esse povo aqui, ele simplesmente foi, e muitos, por não se abrirem para serem trabalhados pelo Senhor, como eu falei, eles ficam à margem das promessas. Meu irmão, você não foi chamado por Deus para ficar às margens da promessa. Você não foi chamado por Deus, eu vou falar mais uma vez, você não foi chamado por Deus para ficar às margens da promessa. Você não foi chamado por Deus para ficar no meio do caminho. Você não foi chamado por Deus para Deus falar assim: ó, tá vendo? Não é para você não. Ele chamou você porque Ele falou: eu tenho promessa para você, eu tenho promessa para a tua casa, eu tenho promessa para cada área da sua vida. Mas para isso acontecer, é necessário você abrir a tua mente, você permitir uma mudança de mentalidade, para que você venha viver tudo que o Senhor tem para a sua vida. Se você crer, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia.
Só que quando nós falamos de mudança de mentalidade, nós mudamos de mente, nós muitas vezes esquecemos aonde é a nossa guerra. A nossa guerra a gente acha que é com a sogra. Mano, minha sogra, pastor, minha sogra é o demônio em pessoa. Não, pastor, a minha guerra é com o meu patrão é só o sangue de Jesus. Não, pastor, a minha guerra é com você mesmo, pastor, é contigo mesmo. Cai para dentro, né? Cai para dentro, vamos trocar ideia, vamos bater um papo. Antigamente falava assim, o cara disse, não vou com a tua cara. Cai para dentro, parceiro, nós vamos ler Bíblia junto, aleluia. Achou que eu vou sair no soco? Claro que não. Mas se quiser a gente pode ir para o tatame lá, aleluia, trocar uma ideia, brincadeira. Mas aqui, nós sabemos que tem uma guerra, mas como é que eu guerreio? Existem coisas, pastor, na minha mente sim. Quando você fala, pastor, de promessa, eu não consigo ver áreas da minha vida vivendo promessa. Quando você fala de mudança familiar, eu não consigo ver na minha vida, porque eu vejo um padrão na minha família e aquilo também eu vejo acontecendo comigo. Então muitas vezes, pastor, você fala de coisas que eu vejo com os outros, mas não consigo ver para mim. Você fala de áreas que podem ser transformadas, que podem ser mudadas, mas eu não consigo ver isso acontecendo na minha vida. O nome disso são fortalezas na mente. Fortalezas na mente. Algo foi criado e construído e sem muitas vezes nós percebermos que nos impedem de viver aquilo que Deus quer que a gente viva. E quando você entra nesse nível de batalha, como é que você guerreia? O apóstolo Paulo nos mostra como que nós devemos guerrear. 2 Coríntios capítulo 10, você precisa grifar na sua Bíblia esse texto. Você precisa perceber o que esse texto fala e compreender. Olha só o que ele fala, eu vou ler na versão da NVT, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais aqui. Mas a tradução Almeida atualizada, ele também fala sobre fortalezas, mas aqui também menciona. Diz assim o texto, 2 Coríntios capítulo 10. Embora sejamos humanos, presta atenção, não lutamos conforme os padrões humanos. Gente, já grifa isso. Nós somos humanos, sim ou não? Se você não for, comunica a gente. Nós vamos trocar uma ideia. De repente você é um clone feito aqui na cidade de Leste. A gente troca uma ideia contigo, aleluia. Vai saber, vamos trocar uma ideia. Meu irmão, quando eu passo a ponte eu espero tudo. Eu falo, Jesus amado, o que vai acontecer aqui dentro? Benção demais. Versículo 4. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Versículo 5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo está dando uma chave, ele está nos ensinando como guerrear. Ele fala, galera, nós somos seres humanos, nós estamos aqui, mas nós não guerreamos como os humanos guerreiam, ou seja, como as pessoas dessa terra vão guerrear como? Com arma, canhão, míssil, tiro, sei lá, meu irmão, vai mandar um vírus via computador e por aí vai. Você não vai guerrear dessa maneira. A maneira como que você guerreia é a maneira que você precisa aprender, é buscando as armas em Deus. É você recebendo aquilo que é de Deus. Então aqui já começa a primeira barreira, começar a cair por terra em nome de Jesus, que é a barreira da incredulidade, porque você não consegue viver o que Deus tem, se a incredulidade reina no seu interior, se o teu, aqui o que ele mais fala, se o teu intelecto, a tua razão governa você, ele está falando o que? Você precisa pegar as armas necessárias para quebrar toda a fortaleza do raciocínio humano. Meu irmão, é natural nosso, quando você fala, vamos parar e pensar, gente, é normal abrir o mar vermelho todo dia, sim ou não? Estou a fim de dar um rolezinho, abrir o mar, vou ali na prainha Santa Terezinha Itaipu, estou a fim de ir para o outro lado, abre aí, abriu, passando no secão, aleluia. Meu irmão, não é normal. É normal multiplicação de pães e peixes? 5 pães, 2 peixes igual a 5.000, é normal? Não, a nossa razão, o tico-teco fica batendo, como, é natural. Só agora Deus está falando o quê? Ei, se você permitir somente isso reinar você nunca vai conseguir viver o sobrenatural que eu tenho para a tua vida.
Então ele está falando, você vai buscar em Deus as armas necessárias para que Ele venha penetrar toda a tua mente, o teu raciocínio humano, para que haja libertação, para que haja transformação, para que haja mudança, para que você venha entender, para que você venha compreender as promessas que o Senhor tem para a tua vida. Ele fala que essas armas derrubam as fortalezas do raciocínio humano. Existem fortalezas no nosso interior, na nossa vida, no raciocínio humano, palavras que disseram para você, você nunca vai conseguir ter algo na vida, você nunca vai chegar lá, você nunca vai dar em nada, você vai ser um péssimo pai, uma péssima mãe, você é um filho que eu jamais quis ter na minha vida, você é um desgosto para mim, você não serve, você não presta, palavras que foram entrando, e aquilo foram sendo gerados fortalezas dentro de nós, e nós não imaginávamos, mas aquilo muitas vezes nos impedem de viver o que o Senhor quer mover nas nossas vidas. Só que Paulo fala, busquem em Deus as armas necessárias, para que venham ser quebrada cada uma delas. Ele fala no versículo 5, ele fala, destruímos todas as opiniões arrogantes, que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Ele fala, levamos cativo todo pensamento rebelde a obedecer a Cristo, ou seja, no meio do meu trajeto, vão vir pensamentos que são rebeldes, contrária à palavra, o Senhor fala para permanecer, mas o meu raciocínio fala para largar, o Deus fala para eu continuar, mas o meu raciocínio fala para viver as coisas desse mundo, o Senhor fala, permaneça firme que eu vou abençoar, mas a minha razão fala, não quero mais saber de Deus. Então nesse momento, nesse conflito, eu faço com que tudo em mim obedeça ao Senhor, porque a minha vontade não é a melhor, melhor é a vontade dEle. Eu sei o que Ele pode mover, eu sei o que Ele pode agir, então melhor é obedecer a Ele, do que obedecer ao meu próprio eu, porque Ele sabe qual é a palavra, a promessa e o que Ele pode mover nas nossas vidas. Se você quer, aplauda Ele bem forte, aleluia. Agora, grave essa frase, se nós não estamos libertos, a nossa mente então está aprisionada, tem fortalezas, e sabe qual é o ponto aqui? Uma mente aprisionada é um potencial completamente paralisado. Uma mente aprisionada no medo, ansiedade, insegurança, mágoa, angústia, dor, é um potencial gigantesco paralisado, porque é alguém que tem tudo para viver algo da parte de Deus, uma transformação e uma mudança, mas por causa da mente dela ainda ter essa fortaleza, não consegue viver tudo que Deus quer colocar na vida dela. Ela ela paralisa, ela estaciona. É alguém que tem tudo para viver algo novo e poderoso em Deus, mas dentro dela, ela está infelizmente aprisionada no Egito. Quando o apóstolo Paulo falou nesse texto sobre essas fortalezas, para eles na época foi muito fácil discernirem, porque essa metáfora foi compreendida rapidamente pelos coríntios, visto que na cidade de Corinto, como a maioria das cidades antigas, tinha uma fortaleza no topo da colina, a qual os seus habitantes poderiam se refugiar. Então quando ele falou fortaleza na mente, ele já falou, a galera já entendeu, puxa cara, está falando de fortaleza, então quer dizer que nós estamos aprisionados lá num ponto, nós não estamos vendo nada, exatamente isso. Muitos estão aprisionados e muitas vezes eu encontro pessoas hoje no meio do caminho com o Senhor dessa maneira. Elas querem viver algo hoje em 2022, mas tem coisas dentro dela que aprisionam, que estão presas, são fortalezas na mente. Então ela pode receber glória, pode receber unção. Se ela não se abrir para que essa fortaleza venha a ser quebrada, ela não vai conseguir experimentar a promessa. Foi exatamente o que aconteceu com aquele povo. O povo tinha tudo para viver a promessa, mas eles preferiram ficar com as fortalezas na mente. Então hoje, em nome do Senhor Jesus, que Ele venha com a unção necessária
para que toda fortaleza venha a ser quebrada, toda barreira no nosso interior venha a ser despedaçado, para que possamos ver tudo o que o Senhor tem. Pastor, qual é a arma que Deus tem? A arma que Ele tem é a espada do Espírito, é a palavra do Senhor. Quando a tua razão fala, não vai dar, você não vai conseguir, desculpa, você fala isso, mas eu prefiro ficar com a palavra do meu Deus. A palavra do meu Deus fala que com Ele eu salto muralhas, com Ele o mar se abre, com Ele a multiplicação, com Ele é o sobrenatural. A tua família nunca vai mudar, desculpa, você pode falar isso, mas eu fico com a palavra fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, você não vai conseguir, você não vai para frente, não vou, eu prefiro com a palavra fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor tem novidade de vida para você, Ele tem algo novo para tua casa, para tua vida e para tua família. Pode aplaudir Ele bem forte, aleluia. É na palavra que a gente guerreia. Não existe fórmula mágica, é na palavra, é pela fé. A vida vai querer dizer que você nunca vai mudar. Você fala, desculpa, eu não quero ficar com a tua informação da vida, eu quero ficar com a palavra do meu Deus. A palavra do meu Deus fala que vai mover, fala que Ele vai agir. Eu estou debaixo de obediência da vontade dEle, do querer dEle. Eu me abri para fazer a vontade dEle, eu me rendi completamente a Ele. E quando você entende isso, tudo muda. Por isso que o apóstolo Paulo mesmo disse em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Repara que ele fala mente. Não vos conformeis. Traduzindo, a sua família está difícil, a guerra, não se conforme. Busque a mudança aqui dentro. A área profissional está difícil, está delicado. A área financeira, qual é a tua guerra? Você pode falar, não vai dar, você já se conformou. Mas ele está falando assim, não se conforme. Busque antes a renovação, essa palavra aqui, renovação da vossa mente. Aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformai-vos fala mudar de forma, fala transformar. Então o Senhor deseja que hoje eu e você possamos nos abrir para recebermos essa mudança de forma, para que haja transformação, para que o seu povo possa sim viver algo novo, poderoso e sobrenatural. E sabe por quê? Porque Deus agora fala com o povo. Deus está falando com aquele povo, como eles tinham que buscar uma mudança de mentalidade. Deus agora está falando com aquele povo de planos futuros. Presta atenção nisso. Deus tem muito mais, meu irmão, a palavra fala que Deus ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Então tudo que você pensa, Deus pode fazer infinitamente mais. Agora ele fala assim, Deus está falando com o povo, junto agora com Moisés, sobre tabernáculo. Deus fala com Moisés, Moisés, eu quero fazer um tabernáculo para habitar no meio do povo. Então Deus está agora tete a tete com Moisés, falando de planos futuros, falando de algo que Deus quer fazer na frente, falando de coisas que o Senhor quer operar na vida deles, de coisas maravilhosas que o Senhor quer agir no meio deles. Então Deus fala de projetos futuros, Deus fala de planos futuros, Deus deseja mover ainda mais sobre a vida deles e também sobre as nossas vidas. Mas uma mente com fortalezas não sabe esperar o tempo de Deus. Então Deus pode até ter promessas para mim e para você, mas quando eu e você nós não nos abrimos para ter uma mudança aqui dentro de mentalidade, fortalezas serem quebradas, de não mais a nossa razão, de não mais o nosso eu querer governar as nossas vidas, mas sim o Senhor. Sabe qual foi o resultado? De um lado você tem Moisés buscando as direções de Deus para o futuro, do outro você tem um povo que poderia experimentar aquelas promessas, mas agora está construindo bezerro de ouro. Sabe o que isso me mostra, meu irmão? Aqui, quem não sabe, quem não sobe no monte para ser tocado e transformado pela glória, acaba construindo coisas que vão destruí-lo.
Quem não sobe no monte para ser tocado e transformado pela glória, acaba construindo coisas que vão destruí-lo. Alguém que não vai buscar em Deus as armas necessárias para quebrar as fortalezas da mente, pode ter até promessa, mas não vai saber o tempo, não vai saber a hora, não vai saber a direção. E qual vai ser o resultado? O desespero vai ser tão grande, que Deus falou da promessa, que ao invés de esperar a direção de Deus, ela vai querer construir na força dos próprios braços. Que foi o que eles fizeram. Moisés não está vindo aqui, Moisés demorou demais. Arão, faz o seguinte, faz um Deus para a gente aí. Eles constroem um bezerro de ouro, aquilo foi para a própria ruína deles. Então quando você não tem uma mudança de mentalidade, mesmo você estando debaixo de promessa, o Senhor tem algo para a tua vida, eu e você podemos, infelizmente, atropelar todo o processo. Então aqui é a importância de você realmente se abrir para o Senhor, de você buscar as mudanças necessárias, de você se abrir. Então hoje, pessoas que deixam de buscar a face de Deus, a presença do Senhor, elas muitas vezes não percebem, mas acabam construindo coisas no seu casamento, no seu ministério, na sua empresa, no seu emocional, que trairão ruínas ao invés de bênção. E isso é triste, porque Deus nunca quis isso. Meu irmão, você acha que Deus, Ele queria ver casais se destruindo? A coisa mais gritante que eu escuto na minha vida, que eu falo, mano, olha como que está preso a mente da pessoa. Ela acha que Deus vai destruir uma família para ela poder ser feliz. Que Bíblia que você lê, mano? Mas Deus me ama, pastor. Ele me ama. Então eu estou aqui com uma outra pessoa que era de outra pessoa, mas é porque Ele me ama. Então foi a conexão de Deus. Eu falei, só se foi o Deus debaixo das trevas. Não tem. Imagina hoje, um casal está casado debaixo de Deus. Aí vem uma terceira pessoa no meio, você vê o negócio. É de Deus, pastor. Porque essa aqui não era, essa aqui foi o cão que fez eu casar com ela. Isso aqui não é de Deus. E ela aceita aquilo. Ao invés de esperar e buscar em Deus, ela está construindo algo que vai trazer a própria ruína dela. A pessoa chega na hora financeira, a hora que aperta, chega. Eu já contei muitos testemunhos para vocês de como foi esse ano na minha vida. O meu eu natural quer achar meios de poder fazer algo, só que eu não vou fazer isso, eu vou buscar em Deus, para Deus vir com a direção na minha vida. Mas na hora do desespero, as pessoas começam a construir coisas que começam a vir para a própria ruína, para a própria destruição. Então aí ela quer falar no final, não, Deus está comigo. Aonde? Me mostra que Bíblia que é essa que você está lendo. Não tem. E a frase mais destruidora, afinal Deus quer que eu seja feliz. Ele quer que eu seja feliz, então não importa, Ele quer que eu seja feliz. Sim, mas sem quebrar princípios. Você pode buscar alegria e felicidade, mas sem quebrar princípios, sem quebrar a palavra, sem quebrar aquilo que Ele estabelece. Ah, mas na internet você vai achar de tudo. Agora, você já foi ler na palavra? Por exemplo, quem aqui tem certeza que é amigo de Jesus? Levanta a mão. A gente levanta assim não. Alguns para ficar de boa, levanta aqui ó. Levanta a mão. Quem crê que é amigo de Jesus? Pode baixar. Vou te dar um texto que o próprio Jesus disse. Vocês são meus amigos se vocês obedecem aquilo que eu vos mando. Jesus disse isso. Então você não é amigo de Jesus porque você fala, Jesus é nós no rolê. É nós no rolê hoje com Jesus. Não. Você quer ser amigo dele? Obedeça o que ele fala. Se ele fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí, buddyzão? E aí, amigão? Vai seguir agora ou não? Vai seguir agora ou não? Aquele que é amigão de Jesus e aquele que ele fala assim, só de você olhar para alguém cobiçando já pecou. Eita, Jesus.
Pegou pesado. Então, às vezes, sem nós percebermos, palavras foram lançadas e fortalezas foram sendo geradas na mente, mas em nome do Senhor Jesus, cada uma dessas fortalezas vinham ser quebradas, cada uma dessas barreiras vinham ser quebradas. O Senhor tem plano, o Senhor tem propósito, o Senhor tem poder, o Senhor tem unção para você e para a tua casa. Então é tempo de você falar essa noite: nenhuma fortaleza permanecerá em mim. Eu quero me abrir para viver esse novo de Deus, eu quero me abrir para que as promessas dele venham sobre a minha vida, eu quero fazer a vontade dele, não mais a minha. Se você crê, dê mais uma salva de palmas a ele, aleluia. Então, meu irmão, pare de construir monumentos que vão trazer ruínas na sua vida. Para de querer construir coisas que vão trazer ruínas na sua vida. Se você ainda não encontrou alguém para você de repente ter ali uma aliança no casamento, não saia com qualquer um atropelando. Você está construindo algo que vai trazer destruição para a sua vida. Não faça isso. É o emocional, vai construindo algo. Financeiramente, vai se envolvendo no bolo. Vamos dar um jeitinho, a gente burla o sistema. Fazemos algo, não, é de Deus. Olha como Deus me dá estratégia para poder burlar o sistema. Você acha que é de Deus? Da onde, mano? Volta para a terra. Não tem, a pessoa vai construindo algo que ela acha que é de Deus, de repente aquilo faz assim, ó, vai tudo por água abaixo. Aí depois quem que vai ser o culpado? Deus e o pastor. O pastor sempre está no bolo, mesmo que não for ninguém, põe o pastor no meio. Eu nem vejo a pessoa, mas o culpado é você. Mas nem te vi, não, mas não interessa, eu quero culpar alguém, e é você. Bem-vindo ao meu mundo. E aqui você veio construindo. Só que você tem dois cenários, um povo que está ali construindo bezerro, mas você tem um outro grupo que é igual Moisés buscando a face do Senhor, a direção dele para que haja mudança e transformação. E naquele exato momento, ali o texto, irmão, se estende, depois você pode ler em casa. Eles começam a fazer esse bezerro, Deus fala para Moisés: mano, desce que o povo se corrompeu, desce que já era. Não deu, Moisés desceu, olhou e falou: mano, o que vocês fizeram? Quebrou as tábuas. Moisés ainda foi mais doidão, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, quebrou, pei. Eu falei: mano do céu, o cara ficou doido. Ele fez um risco no chão, passou um riscão no chão, falou: cara, quem está com o Senhor, passa para cá. E um grupo passa, a tribo de Levi passa, e fica junto com ele. E Moisés olha, está diante de um cenário. Ele fala: cara, Deus arrancou todos nós do Egito, mão poderosa, operou sinais, prodígios e maravilhas, está mostrando projetos do futuro, está mostrando coisas que Ele quer fazer com a gente no futuro. E tem grupo ainda que está com a mentalidade presa a essas fortalezas do Egito. Como que vai ser isso? Então, diante daquele cenário, diante daquele momento, você vê que Moisés faz uma oração. Por quê? Porque Deus olhou e falou: Moisés, na boa, vou trazer na tradução para nós, tá? Moisés, na boa, galera pesou demais, cara. Cara, eu fiz de tudo para arrancar essa galera, na boa. Eu não quero andar com esse povo, desse jeito, nesse nível, não quero. Faz o seguinte, vai alguém contigo, vai alguém aqui, eu vou chamar alguém aqui da glória para ir com você, mas eu não vou. Eu não vou. E aqui você vê um coração de alguém que foi totalmente transformado. Porque Moisés olhou e ele falou assim: Deus, na boa, não dá não, não dá não. Se você não for com a gente, eu nem saio deste lugar. Se você não for comigo, não adianta nada. E você vê Êxodo capítulo 33, versículo 15. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos façais sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu de todos os outros povos da terra. Sabe o que Moisés está falando? Senhor, na boa,
eu sei que o Senhor tem promessas, eu sei que o Senhor tem palavras, eu sei que o Senhor tem muitas coisas, mas do que adianta eu ter tudo isso e eu não ter a coisa mais importante, que é o Senhor na minha vida? Do que adianta o Senhor ter abençoar minha casa, abençoar minha empresa? Do que adianta o Senhor abençoar minha saúde, abençoar tudo, e eu colocar o Senhor de lado? Porque Deus está falando para Moisés, na boa, eu não vou, cara, não vai outro, não vou, eu não vou. Aí Moisés poderia falar assim, tá bom, o que importa é a promessa, o que importa é o Senhor mover. Não, ele falou, Senhor, a promessa é uma consequência, a coisa mais especial, a coisa mais importante é o Senhor na minha vida, é o Senhor na minha vida, porque Ele mesmo falou, os povos vão dizer, cadê teu Deus? O que faz diferença entre nós e os outros é o Senhor em nosso meio, e é isso que muito crente não entende. Eu já vi muito crente falar, pois é pastor, você fala que nós vamos ser abençoados, que vai prosperar, tem muita gente que não é cristão, e que está rico, tem muita coisa, pois é, ele pode ter muita riqueza, mas ele não tem a glória queimando no peito dele, ele não tem algo dentro dele. Pastor, tem sim, não tem não. Quem não recebe Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, não tem parte com Ele. Jesus mesmo disse, o nosso amigão, quem não é comigo, é contra, quem não ajunta, espalha. E aí, está de que lado? Eu já escutei muito, meu irmão, tem muita gente que conhece que é rica, milionária, tem muito dinheiro, tem tudo, mas ela não tem o Espírito Santo que você tem. Não, pastor, tem? Não tem. Se ela não recebeu Jesus como o Senhor e Salvador, ela não tem. Ela caminha nessa terra sem propósito. Então o que Moisés está falando é isso. Ele está falando o que? Senhor, na boa, do que adianta ter riqueza, do que adianta ter dinheiro, do que adianta ter fama, do que adianta ter tudo, se eu vou perder a coisa mais preciosa que é o Senhor? Não, eu quero o Senhor no nosso meio. Se o Senhor não for, não me tira daqui. Se o Senhor não for, não me tira daqui. Eu não quero, não me tira daqui. Não, eu quero, por quê? Eu quero estar contigo. O Senhor é a coisa mais preciosa. Enquanto a sua oração não for isso, você ainda não consegue viver aquilo que Deus tem para você. Se você não entender que Ele é a coisa mais importante na sua vida, você precisa ter uma mudança de mentalidade. Algo tem que mudar dentro de você. Você vai encontrar muitas pessoas com tudo, e não tem problema nenhum ter muito dinheiro, não tem problema nenhum ter fama, tem nada, mas quando isso vira o teu Deus, e você tira o verdadeiro Deus do centro, acabou, já era ruína. Mas aqui como Moisés, ele fala, Senhor, eu quero estar impregnado da tua glória, eu quero que o Senhor venha comigo, eu quero que o Senhor me direcione, eu quero que o Senhor me oriente, eu quero que o Senhor esteja comigo, eu quero que o Senhor mova. Eu não quero apenas a promessa, eu quero o Deus da promessa. Eu não quero apenas a promessa, eu quero o Deus da promessa na minha vida, fluindo de uma forma poderosa, sobrenatural e extraordinária. Eu não sei qual é o teu desejo hoje, mas uma coisa eu falo para você: você quer a promessa ou Deus da promessa? Você quer a promessa ou Deus da promessa? Qual é a tua escolha? A escolha, eu não sei qual é a tua, a minha é: eu quero o Deus da promessa, eu quero que Ele move, eu quero que Ele age, porque sem Ele não tem sentido viver. Pode aplaudir Ele bem forte, aleluia. Porque sem Ele não tem sentido viver. Olha aqui para mim, esquece a galera, olha para mim. Eu estou com uma camisa bem chamativa, olha para mim. Sem Ele não tem sentido de viver. Eu já conheci muitas pessoas que têm muito nessa terra, mas não tem nada da glória. Eu conheço muitos que eles tentam encontrar o sentido de viver em coisas. Meu irmão, como eu falei, não tem problema nenhum você ter. Agora, Moisés, ele falou: do que adianta eu ter promessa, se o Senhor não for comigo? Se o Senhor não for comigo, eu não quero. O Senhor vai comigo. E na sequência do texto, sabe o que Moisés fala? Moisés declara a dependência dele ao Senhor. Do que adianta conquistas, avanços, planos, tantas coisas, se o Senhor não estiver conosco? Eu quero viver o novo do Senhor com a mentalidade transformada, mas com a presença dEle comigo. Com a presença dEle comigo, Ele queimando. É como se Ele falasse: o Senhor é tudo para mim, sem Ti eu não consigo viver ou não fazer nada. E isso é verdade. Jesus mesmo disse: sem mim vocês não fazem nada. Então,
você e eu temos uma escolha hoje. Podemos continuar a nossa vida do jeito que nós queremos, tranquilo, na paz, falar, ele querendo ou não, bora, vamos aí, é a escolha tua. Só que não pense que ele está com você, porque só está com ele quando você realmente estiver nele. Jesus mesmo disse, quando vocês estiverem em mim, permaneçam em mim, e eu permanecer em vocês, vocês darão muito fruto. Então do que adianta eu ter muitas conquistas nessa terra, se eu tenho um buraco no peito lá de dentro? Mas agora quando você fala, Senhor, eu te quero na minha vida, eu te desejo mais do que tudo, o Senhor vai transformar. Ele começa a mover, porque Moisés, ele entendeu, não é só a promessa, é o Deus da promessa. E por isso que ele fala no texto para frente, ele fala, Êxodo capítulo 33, versículo 18, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés começa a falar, Senhor, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Sabe o que ele está falando? Ele está falando, meu irmão, que é nesse ambiente onde a nossa mente é transformada. O apóstolo Paulo fala que eu e você somos transformados de glória em glória, somos transformados de glória em glória, nós somos transformados de glória em glória. Então quando Moisés fala, mostra-me tua glória, sabe o que ele está falando? Eu estou entrando mais uma vez naquele lugar, aonde a minha mente vai ser transformada, aonde as fortalezas serão quebradas. Eu quero ser transformado, porque eu sei que o Senhor tem promessa, eu sei que o Senhor tem palavra, mas eu não quero entrar com a mentalidade do Egito, eu quero entrar com a mentalidade do reino de Deus, a mentalidade do reino de Deus, a mentalidade do reino de Deus. Então mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Eu não saio daqui enquanto o Senhor transformar minha vida. Nessa noite, meu irmão, é a noite da sua oração. Senhor, mostra-me tua glória. Eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero ter a minha mente completamente renovada, transformada, impactada. Eu não quero mais ficar preso à mentalidade do Egito, eu quero me prender naquilo que é teu, eu quero me prender naquilo que é do Senhor. Então nessa noite, a glória do Senhor virá sobre nós, tocando a minha e a sua vida, trazendo mudança e transformação. Se coloque em pé no seu lugar, se você conseguir. Levante suas mãos, levante suas mãos. Oh!